Som. Ei. Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus. Amém? Bom, aqueles e aquelas aí que podem estar aí acessando online e viram, né, as minhas falas no grupo da igreja, só para acalmar o coração de todos e todas. A gente encontrou a porta aberta, mas não há nenhum sinal de arrombamento, nenhum risco, nada que possa indicar que a igreja possa ter sofrido alguma tentativa, qualquer coisa do tipo, tá? É muito possível até mesmo que eu tenha pensado que tranquei e não tenha trancado, certo? E o mistério da lâmpada, a irmã Cláudia estava me explicando que ela está com um problema que às vezes a gente aperta para acender, ela não acende, a pessoa pensa que ela está apagada, e aí depois de um tempo ela acende. Então pode ter sido isso também, tá bom? Mas aí quando chegar na igreja, encontrar uma porta aberta e uma das luzes acesa, é um indicativo de que alguma coisa não tá certa. E a gente tem vivido tempos tão difíceis que a primeira postura que a gente fez foi ter o pé atrás, né? Ter o pé atrás, porque a coisa realmente não está fácil. Os dias são difíceis, né? E a gente fica realmente um pouco apreensivo. Mas, graças a Deus, a gente olhou aqui, vasculhamos a igreja toda, está todas as coisas em ordem e nenhum indício de perigo. Então, eu gostaria de começar a live aí, né, acalmando o coração daqueles e aquelas aí que talvez estejam aí distantes, mas que possam ter acompanhado aí as minhas mensagens no grupo de WhatsApp. Bom, nós vamos orar e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor sem fim, pela tua misericórdia que dura para sempre. Pai, nós queremos nesse momento entregar, Senhor, a nossa vida em tuas santas mãos. Toma, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que tu sabes que é preciso que haja o teu agir. Que no nome de Jesus, ó Deus, nossos problemas, lutas, inquietações, pedidos, preces, tudo isso, Senhor, esteja inteiramente em tuas santas mãos. Toma, Senhor, a nossa vida e toma tudo aquilo que possa estar inquietando o nosso coração em tuas santas mãos e manifesta, Senhor, a tua graça, o teu poder e o teu amor em nossa vida. Pai bendito, vem influir nessa noite, vem falar aos nossos corações. Permita-nos, Senhor, sentirmos a tua presença e recebermos de ti a tua direção. Senhor, essas coisas nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando meu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Hosana. Salva-nos, Senhor. Esse é o nosso clamor, esse foi o clamor de uma multidão quando viu Jesus entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. E essa também é a nossa oração. Salva-nos, Senhor. Salva-nos dos dias difíceis. Salva-nos, Senhor, desse mundo tão cruel. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E nós cremos que de fato, Senhor, Tu tens poder para salvar. Nós cremos, Senhor. Nós cremos em Ti.
feito perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Toda a salvação, Jesus a morte vencer, sobre a morte vencer. Me aceitas? Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Toda a salvação, Jesus a morte vencer, sobre a morte vencer. Exaltar, bendizer, cantando salmos de louvor. Toma, come o corpo santo do Senhor. Exaltar, bendizer, cantando salmos de louvor. Toma, come o corpo santo do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, porque em Ti, Senhor, há salvação. Tu és Deus bendito que se entregou, e nós viemos Te adorar, Senhor. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. Venha, Senhor, a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração, e que cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Podeis assentar, nós vamos orar mais uma vez e meditar na palavra. Oremos. Senhor, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor sem fim. Rogamos que no nome de Jesus o Senhor fale conosco mais uma vez nesse culto. Queremos também, Senhor, te entregar os nossos dízimos e ofertas. Recebe, Senhor, a oferta do teu povo. Abençoa. Prospera, Pai. Multiplica. Abre portas, Senhor, de emprego para aqueles e aquelas que estão desempregados. Ajuda, Senhor, o teu povo na luta pelo sustento, na luta pelo pão de cada dia. Ó Deus, que o teu povo
receba salários, ó Deus, que sejam dignos para o sustento das suas famílias, ó Deus. Abençoe e prospera, Senhor, os recursos do teu povo. Pai bendito, essas coisas nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Diz assim a palavra. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 24 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam
a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações, amém? O final do verso 13 diz: e o seu nome é Palavra de Deus. Verso 13. Esse também é o título da nossa reflexão nessa noite. E o seu nome é Palavra de Deus. O capítulo 19, ele é uma sequência do capítulo 18. No domingo à noite nós refletimos sobre o capítulo 18 e vimos que Deus anuncia a queda da Babilônia. A Babilônia, que representava, no tempo em que João escrevia, representava o Império Romano e toda a sua ideologia, as ordenanças do Império de fazer com que as pessoas adorassem outros deuses, incluindo o imperador, e adorassem a própria Roma. Era declarada como uma deusa e as pessoas deveriam apresentar oferendas, né, fazer sacrifícios em homenagem a Roma. E isso tudo consistia em adoração a outros deuses e é chamado na Bíblia de prostituição. E por que essa linguagem de prostituição? O capítulo 19 nos ajuda a entender melhor. É porque é a ideia de que o povo deveria ter um relacionamento apenas com Deus. Então, a ideia de se relacionar com outros deuses, adorando eles, passa essa imagem de prostituição. E além disso, havia um outro fator que colaborava, era que na Grécia, boa parte dos deuses eram adorados com aquilo que era chamado de culto ao sexo, né? Inclusive o culto ao imperador também tinha isso. Era o culto a deuses como Afrodite, deuses como Baco ou Dionísio, que eram deuses da bebedeira e do prazer. E então eles adoravam esses deuses, além de ofertar sacrifícios, eles tinham relações sexuais públicas, né? Achando que isso era uma forma de adorar os deuses. E tudo isso foi amplamente condenado na Bíblia. E por isso, no Apocalipse, há uma condenação do Senhor dizendo: ai daqueles que se prostituíram, que se venderam na adoração desses deuses e participaram dos seus banquetes e de todas as orgias e todas as outras coisas possíveis que esse banquete de adoração a outros deuses possa ter fomentado ou proporcionado. Então essa era a grande condenação. E a gente não pode se esquecer que entre a grande condenação do capítulo 18, e foi o que nós meditamos no domingo, é possível que ainda esteja fresco na memória das irmãs e dos irmãos, entre as grandes condenações da Babilônia está o fato de que eram os ricos que cresciam com ela. Os ricos cresciam, nós vimos isso. O verso 3 fala disso, os reis da terra, lá no capítulo 18, ele vai dizer: os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra enriqueceram. E ele vai dizer em vários versículos: os grandes da terra enriqueceram, os grandes da terra enriqueceram. O verso 15 diz: os negociantes destas coisas que enriqueceram às custas dela. Ou seja, os grandes comerciantes da terra enriqueceram às custas dessa opressão de Roma. E qual era o grande resumo dessa opressão? Roma dominava sobre tudo e sobre todos, ou pelo menos pensava que dominava. E tratava os corpos das pessoas como mercadorias. E é isso que diz o versículo, a partir do versículo 11, quando vai dizer que uma lista de mercadorias que Roma tinha, aí o verso 13, que é o finalzinho dessa lista, vai dizer o seguinte: canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens,
e corpos e almas de seres humanos. Né? Ou seja, capítulo 18, verso 13. Então isso é para que a gente entenda o capítulo 19, por isso que eu estou recapitulando, dizendo que no centro da razão da condenação, estavam esses vários fatores. Roma era uma cidade que vendia pessoas como se vendia canela, como se vendia trigo, como se vendia pano, como se vendia pedras. E a lista coloca os corpos e almas humanas no final da lista, e isso é uma ironia do texto, porque ele está dizendo, dessa lista, a coisa que menos eles davam valor era a vida humana. Eles vendiam de tudo, e a vida humana ainda era aquilo que era vendido com menor valor. Esse era o grande problema de Roma. Adorava vários deuses, os grandes da terra enriqueciam com essa prostituição, idolatria e com essa perversidade que o império fazia, escravizava e vendia corpos humanos, e os ricos só enriquecendo, e o projeto do reino de Deus era quase que totalmente apagado, não se falava em reino de Deus. O que se falava era na ganância do Império Romano e no pecado, que Roma insistentemente colocava como uma obrigação. E o que é que acontecia com aqueles que eram insubmissos ao pecado de Roma, aqueles que não se submetiam às ordens pecaminosas do imperador? O capítulo 18, no verso 24, encerra assim. Esse é o último versículo do capítulo 18, dizendo o seguinte: nessa cidade, chamada, apelidada de Babilônia, mas que nós sabemos, Roma, o Império Romano, nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Esse é o grande cenário que vai preparar a abertura do capítulo 19, que nós estamos meditando agora de noite. Mas o que é que está marcado em todo o capítulo 18? Choro e lamentação. Choro de quem? Quem que está chorando? O verso 11, alguém olha aí no verso capítulo 18. Quem está chorando? Isso. São os mercadores, são os ricos, são aqueles que enriqueceram às custas desse sistema de opressão. Os ricos choraram amargamente, e choraram porque estavam perdendo os seus benefícios. Olha o que diz o versículo 14. Capítulo 18, verso 14. Alguém lê aí, versículo 14. Não mais as acharás. Esse é um ponto principal para entender. Eles estão chorando porque eles sabem que perderam para sempre os seus benefícios. Perderam para sempre o seu luxo, perderam para sempre a sua oportunidade de montarem em cima dos outros, oprimi-los, crescer às custas do sangue de outros. Perderam. É por isso que eles choram. Por quê? Porque nenhum opressor faz festa e fica feliz quando perde a sua boquinha lá na opressão. Nenhum opressor liberta o oprimido de graça. Você se lembra de Faraó no Egito? Moisés foi lá e disse: olha, o povo de Israel está sendo escravo, mas Deus não está a favor disso. Vá, Faraó, deixa o povo ir. Faraó deixou? Não deixou. Teve que Deus mandar pragas. Foi a primeira praga, Moisés bateu na porta dele e disse: está vendo? A primeira praga chegou, deixa o povo ir. Deixou? Não deixou. Foi até a 10ª praga para que o povo fosse liberto. E ainda assim, depois que ele deixa o povo ir, a Bíblia diz que no coração dele sobe um furor. Ele ordena que o exército vá atrás. Ele vai junto com seus cavaleiros atrás para matar o povo. Que ele diz assim: olha, já que eles não vão ser meus escravos, então eles vão morrer. Se não é para ser meu escravo, eu prefiro que morra.
Aí a Bíblia diz que Deus abre o mar, o povo atravessa. Mas por causa da dureza do coração deles, o mar engole Faraó e seus cavaleiros. Por quê? Porque o perverso nunca quer libertar o oprimido. Não quer. Não quer. Não quer libertar. Nós ouvimos, por exemplo, declarações no Brasil, o nosso atual ministro da Economia falando que em determinado tempo as empregadas iam para a Disney e que para ele isso era uma coisa ruim. A empregada, o que significa isso? Significa que a empregada doméstica conseguiu um dinheiro para viajar de avião e conhecer outro país e se divertir. E para ele isso era uma coisa ruim. Por quê? Porque ele quer ver a empregada doméstica no lugar da subalternidade, no lugar onde ela diga: não tenho nada, não consigo vencer, viva eternamente morando de aluguel, nunca tenha um carro, nunca cresça na vida, nunca faça uma viagem, que os filhos dela não consigam ascender na vida. É essa a expectativa. O ministro da Educação fez a declaração dizendo que a universidade pública não deveria ser para todos. Para quê? Para quê? Fazer faculdade. O que é isso? É o opressor que não quer ver o pobre vencer. Não quer ver o oprimido vencer. Não quer, por quê? Porque se o filho do pobre faz faculdade, há uma grande chance daquele ciclo de pobreza quebrar. Uma chance, não é certo. Tem muitos que infelizmente fazem, mas às vezes não conseguem. Mas é o único caminho para que o menino consiga encontrar alguma coisa melhor, algum emprego melhor, e de repente deixar de ser subalterno. E é o que acontece. Muitos conseguem, né? Dão uma reviravolta e acabam até abrindo portas para os seus próprios familiares, para que a família consiga crescer, vencer. E eles não estão interessados nisso, porque eles ainda querem ver o pobre se humilhando, para eles pagarem salários vergonhosos e o pobre abaixar a cabeça e dizer muito obrigado. Por quê? Porque estava sem opção. É isso que eles querem, deixar o pobre sem opção, sem poder de escolha. O oprimido sempre escutará do opressor isso. E muitas vezes o opressor vende a sua dificuldade de libertar como se fosse uma coisa boa. Ele vende. Você se lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? O povo de Israel, quando se viu no deserto, foi para Moisés e disse: Moisés, a gente vai ficar aqui no deserto dependendo de Deus? Era melhor estar lá no Egito comendo a carne de Faraó. Você se lembra? Por quê? Porque às vezes o opressor vende para você a imagem de que ele está fazendo uma coisa boa. É uma coisa boa. Tem uma foto que às vezes ela é compartilhada no WhatsApp, que é assim, ó. Um camarada, ele tá lá embaixo no fundo do abismo, e aí tem outro lá em cima estendendo a mão e dizendo assim: que pena que minha mão não te alcança, mas eu estou tentando. E do lado dele, do que está lá na parte de cima, tinha uma escada. Aí embaixo vem a frase dizendo assim: nem sempre quem te estende a mão quer realmente te ajudar. O cara que está lá embaixo, ele está vendo o outro lá com a mão estendida, ele diz: poxa, esse aqui tentou me ajudar, ó. Ele estava com o braço estendido para mim. Mas não sabia ele que, na verdade, esse cara estava fazendo isso de fingimento, porque ele tinha uma escada, mas ele não quis dar a escada. Ele não quis dar a escada. Esse é o grande cenário da opressão. O opressor, ele chora porque está perdendo seus benefícios. O choro do opressor é esse. É a chamada lágrima de crocodilo. Você sabe como é que nasce a lágrima de crocodilo? Como é que nasceu essa expressão? É porque o crocodilo, quando ele morde, a depender do tamanho da presa e tudo mais, há um processo de dor na mandíbula dele. Então, por ele sentir dor e por comprimir ali, aí às vezes desce realmente uma lágrima do olho. Mas a dor maior não é dele, né? A dor maior é de quem ele está abocanhando, porque o bocão daquele bicho ali, Deus é mais. Aquele bocão ali que não é brincadeira.
Aí a lágrima do crocodilo, né? Ele diz que está doendo, mas está mordendo os outros, né? Está ali engolindo a vítima, dizendo ele que ele tá doendo, mas não está doendo nada, ele está abocanhando. E no fim das contas, a vítima acaba cedendo, que ele dá uma sacudida, né? O crocodilo ele mata a vítima enrolando na água para ela morrer afogada. E ele, quando terminar, de comer a presa. É isso que ele chama de lágrima de crocodilo. É isso que o capítulo 18 faz. E pastor, por que você leu o capítulo 19 e ainda está falando tanto do 18? É porque para a gente entender o que é feito no 19, a gente precisa se lembrar do 18. Porque o 19 é uma ironia com o capítulo 18. Como assim, pastor? No capítulo 18 fala que a Babilônia caiu. Aí mostra os ricos tudo chorando. E o capítulo 19 começa como? Olha o versículo 1. Diz assim: depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão. É uma multidão. Quem são esses? Os pobres. E essa multidão faz o quê? Ela exclamava. E o que é que essa multidão grita? Olha, a Babilônia acabou de sair, Roma acabou de cair. O que é que essa multidão está gritando? Eles estão chorando igual os ricos? Não. Eles estão gritando aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. É isso que eles estão gritando. Eles estão gritando, aí o verso 2 continua e diz: pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. É isso. Eles estão fazendo festa. Essa multidão era a multidão dos pobres, dos pequeninos, que estavam lá apanhando, sendo oprimidos pelo Império Romano, que cobrava impostos altíssimos. Todos aqueles que foram perseguidos pelo fio da espada, todos aqueles que se recusaram a adorar a imagem do imperador e foram mortos. São esses, os pequeninos da terra, os oprimidos. Esses não estão chorando quando a Babilônia cai. Não. Quando a Babilônia cai, esses fazem festa. Fazem festa. Essa é a grande questão. E é interessante que vocês observem que isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Porque às vezes eu falo, tem umas galera que dizem assim, o cara está pregando outras coisas, não está pregando a Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que os ricos que ganhavam vantagens com um sistema opressor choram. Eles choram quando o sistema cai. A revolta dos ricos. Ficam chateadinhos. Mas os pobres oprimidos, que sentem no lombo a dor do império injusto, castigando, sabe o peso disso nas costas. Quando a injustiça, o império cai, para os pobres é festa. Para os pobres, eita, que quase que não sai. Para os pobres, é festa. É festa. E é isso que a Bíblia está dizendo. Eles estão adorando a Deus, os pobres estão dando aleluia. O tempo estava estreito, o Império Romano lá, ó, carcando nas costas dele. Quando Roma cai, o que é que eles gritam? Aleluia! Acabou esse tempo de injustiça, esse fardo pesado. Vai embora, vai. Vai-te embora, Babilônia. É isso. Os pobres estão celebrando. Porque houve a vitória do Cordeiro. E você sabe o que é que acontece? O Cordeiro honra esses que foram injustiçados, esmagados. O verso 7 diz o seguinte: regozijemo, estou no capítulo 19. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Sabe o que é isso? Os pequeninos desse mundo, aqueles que não negociaram o seu valor, aqueles que não se renderam a Roma, que não se prostraram diante dos desmandes da Babilônia, esses foram recebidos pelo Cordeiro como uma noiva. O Cordeiro prepara uma festa. Na mentalidade do casamento judaico, é o noivo e a família do noivo que prepara a festa. O noivo, está lá o banquete, e a noiva aguarda o noivo chegar para que a festa
comece e ganhe o seu ápice. A chegada do noivo marca isso, a felicidade. E na cultura judaica, a mulher ela fica desamparada, né? Era tanto que a mentalidade era de que se a mulher não encontrasse um marido, era como se ela fosse uma amaldiçoada. É por isso, inclusive, você se lembra lá no Antigo Testamento, que Jacó vai lá, se apaixona por Raquel e fala com Labão: eu não tenho dinheiro, porque tinha que dar o dote, mas eu vou trabalhar como escravo. Aí ele trabalha 7 anos de escravo para casar com Raquel, só que Raquel é a mais nova. Aí o que é que Labão faz? Jacó bebeu como que, porque a festa judaica, o casamento judaico durava 7 dias e tinha muito vinho. Jacó estava bêbado, não viu. Chegou lá, Labão disse assim: ele está bêbado. Colocou quem? Colocou a filha mais velha. Aprontou. Para dizer assim: não podia te dar. E quando o Jacó foi lá reclamar com ele, disse: você é uma loucura que você fez. Você colocou outra, eu quero casar com Raquel, você coloca outra, tua própria filha. Você fez isso? Aí ele diz assim: não era certo a caçula casar antes da mais velha. Você percebeu isso? Isso mostra como a cultura, como é que a cultura se organizava. Se a mulher fosse deixada para sem casar, isso era visto como um peso, uma maldição, um fardo. Aí Labão disse assim: não vou deixar essa daqui aqui não, vou empurrar ela. Foi isso que ele fez, tratou a menina como um objeto e disse: vai, casa aí. Brincando com o sentimento de Leia, né? É muito perversa aquela cena dele fazendo isso. Brincou com o sentimento de Leia, com o sentimento de Jacó e com o sentimento de Raquel. Aí, observe a mentalidade. Aí o que é que Jesus está dizendo quando a Bíblia mostra essa imagem de Jesus casando com a igreja como se ela fosse uma noiva? Essa imagem de que a igreja não será desamparada. Ela não vai ficar largada, sabe? Ela não vai ficar desamparada na vida. O cordeiro voltará, haverá dia de alegria para ela e dia de honra. A mulher, quando encontrava o casamento, na mentalidade judaica, era como se ela encontrasse a honra, era o momento onde ela seria exaltada. Era essa mentalidade, né? Há controvérsia, né? Hoje em dia tem algumas que encontraram nos casamentos aí uns pedaços de marido, que misericórdia. Mas a mentalidade judaica era essa. Ela deixou a humilhação, ela saiu da casa do pai, ela encontrou honra na vida. Essa era a mentalidade. E é essa mentalidade que é usada no Apocalipse, para dizer a igreja que estava sendo perseguida, humilhada pelo império, não vai ficar sendo humilhada para sempre. Jesus vai vir para casar com a igreja, Jesus vai tirar a igreja da humilhação, Jesus vai levar a igreja para uma festa, né? Jesus vai dar uma festa para receber a igreja que estava lá, sofrendo, só apanhando, só sofrendo. Jesus diz assim: não, eu vou dar uma festa para você. Sua vida vai mudar, sua história vai ser outra. É essa a ideia do casamento do Cordeiro com a sua noiva. E aí ele diz no verso 9, olha o que é que ele diz: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia, aleluia. E essa é a nossa esperança. O sofrimento não durará para sempre. E você se lembra lá do capítulo 18, a Babilônia que caiu? Você pensa que acabou por ali? Não. Eu disse aos irmãos, eu disse: olha, Deus é justo. E a Bíblia não esconde isso não. A Bíblia diz que esses vão pagar. Ah, pastor, é linguagem literal? Não, não é linguagem literal. Mas é uma linguagem figurada para dizer que eles vão pagar. O que é que a gente pode tirar de verdade disso daqui como verdade absoluta? Os injustos vão pagar diante de Deus. Por que você está falando isso? Olhe comigo aí o versículo 17. Estamos no capítulo 19. Diz assim: vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Ele está chamando as aves. E que aves são essas? São aves de rapina. Aves que comem carne, desde das aves que comem vísceras, como urubu, até as aves que comem outras carnes, como a águia. Ele está chamando as aves de rapina. E ele está dizendo: venham,
para o banquete. Que banquete é esse? Olha, aí o versículo 18 mostra qual é a cena de terror. Para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Você está pensando o que é esse texto? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente esquece do negócio. Esse texto foi escrito num tempo em que a igreja era perseguida. Falar mal do rei dava problema. Os caras escrevem um texto desse dizendo, no fim dos tempos, Jesus vai descer a ripa e vai se comer carne de rei. Vai ter ave comendo, urubu vai comer a carne do rei. Você está pensando que esse texto aqui foi pacífico? Eu pensei que era só um versículo que se lia assim, que não dava nada na vida. Isso aqui foi um problemão. Um problemão. Mas a igreja não se acovardou, não. E esse texto chegou até nós. 2000 anos de história de cristianismo, o texto está aqui com a gente. Traduzido para o português, a gente lendo e meditando. Sabe por quê? Porque a igreja não tinha medo de colocar o dedo na cara de gente injusta. A igreja não tinha medo, não. E diz aí o pessoal dizendo assim, esse negócio de igreja falar de política é coisa nova. Olha aqui esse tempo. Naquele tempo era monarquia, eram reis injustos, impérios que invadiam, e eles diziam, olha rei injusto, o urubu vai comer sua carne, porque Jesus vai cobrar. Está pensando que essa mensagem é pacífica? Foi tranquilo dizer isso. Os cristãos olharam para os reis injustos, inclusive são os reis do Império Romano. Estão dizendo para eles, o urubu vai comer sua carne. Essa mensagem que nos assusta hoje, pensa que naquele tempo não era assustadora? Pensa. Era pouca coisa uma igreja falar um negócio desse, mas essa era a mensagem da igreja. Essa era a mensagem da igreja. Por quê? Porque a igreja estava vendo o que é que o império estava fazendo. A igreja estava vendo as injustiças, a igreja estava vendo a fome, a matança, a perseguição, a injustiça, o sangue derramado. E ela estava dizendo, Deus é justo. Deus é justo. E essa injustiça que o império colocou sobre a terra, vai ser cobrada. Vai ser cobrada. Deus está anotando tudo. Vai ser cobrada. Essa mensagem, meus irmãos, não é brincadeira não. E olha que ele não compra briga só com os reis, não. Ele compra briga com toda a estrutura de poder que ele diz. Reis, generais e poderosos. Como é que diz na versão de vocês aí? No versículo 18, quando ele fala aí da lista. Os reis, a carne de quem que vai comer? Como é que está a lista? Sim. Sim, o Senhor chamou de tribunos e cortes, né? Isso. A minha versão traduz, né? São generais e poderosos, porque os tribunos eram generais. Ele está dizendo os líderes militares. Por quê? Porque os militares eram que executavam o poder de Roma. Roma só se mantinha poderosa porque ela tinha um exército fiel. Era. No momento em que a tropa dissesse, não vou me submeter a um imperador injusto, Roma perderia o poder. Se todo o exército se rebelasse. Mas eles gostavam da coisa. Era. Eles gostavam da manutenção do poder, porque era assim, a lógica era, nós vamos defender a bandeira do nosso império. E a lógica vai ser essa, a gente é submisso ao imperador, o imperador manda a gente invadir, a gente invade, o império cresce e os soldados ganham dinheiro. Essa era a vida. Os soldados concordavam com o sistema de matança, dominação, porque eles queriam, porque eles viam vantagens pessoais nisso. Concordavam. É por isso que a igreja, é preciso lembrar, a Bíblia é o livro da igreja. A gente lê assim, pensa, a gente esquece como é que esse livro era usado. Quem estava usando o livro de Apocalipse naquele tempo? A igreja. A igreja estava usando esse texto e olhando para reis, para generais, e dizendo a eles, olha, no fim dos tempos o urubu vai comer sua carne. Deus está vendo a maldade do seu coração, a podridão dos seus atos. E não vai ficar barato não. Não vai ficar barato.
É a igreja. É a igreja que está fazendo isso. A igreja que está usando esse texto. Porque a Bíblia é o instrumento da igreja. Era a igreja que usava a palavra de Deus. Por isso a gente não pode se esquecer disso. Quando a gente estiver estudando a palavra, a gente não pode se esquecer. Essa coisa de achar que a Bíblia não tem cunho político é ilusão. Tem sim. Mas qual é o cunho político da Bíblia? Ela ensina os cristãos a não aceitarem injustiça. Essa é a mensagem que está o tempo todo sendo batida. Não aceitem a injustiça. Não aceitem o órfão, a viúva serem esmagados. Não aceitem. Não aceitem a dominação. Não aceitem. Essa mensagem está sendo dita o tempo todo. O tempo todo. Desde os profetas do Antigo Testamento até o Novo Testamento, essa mensagem, ela não para de ser propagada. E qual é a mensagem de esperança do Apocalipse? Ele está dizendo, olhe, os cristãos que estavam inconformados, você se lembra lá no capítulo 6? Os cristãos inconformados? Capítulo 6, versículos 9 e 10. Alguém leia aí. Apocalipse 6, os versos 9 e 10. Pronto, estava lá, as almas dos que foram mortos, ou seja, dos cristãos. E aí o que é que vai dizer o versículo 10? Isso. A minha versão diz assim, ó: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, esperarás para julgar? Por isso que a sua diz, não julgas, né? É que eles estão reclamando com Deus. Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Porque o Senhor ainda não, porque não vingas, porque não julgas? O que é isso? Uma igreja que está questionando Deus é uma igreja que está inconformada. Essa igreja está inconformada. São os crentes que estão sendo perseguidos, assassinados, que estão sofrendo, que estão vendo o seu sangue ser derramado e estão dizendo, Senhor, vai ser até quando? Senhor, vai ser até quando? E o que é que Deus faz aí agora, que a gente está visualizando o capítulo 19? Deus está respondendo à igreja. Deus está respondendo à igreja, e essa palavra é uma palavra de esperança para nós. Porque Deus também está respondendo para nós. Deus está dizendo, a injustiça e o sofrimento não vão durar para sempre. Não vão. Os poderosos que pensam que podem fazer o que quiser com os pequeninos, vão pagar, vão responder. Responderão. E você sabe o que eu disse no domingo? Eu disse, sabe qual é a grande bênção do Apocalipse? É que ele nos diz o seguinte, o Apocalipse ele conta o final do filme. Ele diz assim, olha, haverá um grande dia em que o Cordeiro vencerá para sempre. E esse é o fim da história. É isso que diz o verso 19, por quê? O verso 19 em diante diz, eu vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. Eles se reuniram para guerrear, mas a besta foi presa. Não fala de uma batalha como se fosse uma coisa difícil para Jesus, não. Eles se reuniram, fizeram os planos dele, mas quando chegou lá, Jesus, pronto, acabou. Tá bom, acabou aqui. Fizeram os planos dele, mas não existe um versículo entre o 19 e o 20, sabe? Não existe um versículo 19 e meio que diga assim, Jesus suou, foi uma batalha difícil. Não. Eles se reuniram, armaram as coisas dele no verso 19, e o verso 20 diz assim, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo,
e todas as aves se fartaram com a carne deles. E acabou. A história encerra. Simplesmente todos aqueles que tramaram todas as maldades desse mundo não têm poder nenhum sobre Jesus. E é isso que o texto está montando. O teu texto carrega uma certa ironia. Ele está dizendo, olha, enquanto os ricos estavam lá se acabando de chorar porque caiu a tão grande Babilônia que eles achavam que era imensa, Jesus derrubou a Babilônia assim, ó. Aí eles se reuniram lá pensando que ia conseguir batalhar contra o Cordeiro e ó, caiu. O inimigo se levanta para cair. Essa é a revelação da palavra. O inimigo se levanta para cair. É por isso que os irmãos pentecostais estão certos quando cantam que Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está certo. Está errado não. Satanás está derrotado mesmo. Ele se levanta para cair. E o fim dele já é certo. Já os dias dele já está contado. Porque o poder de Jesus é maior. Não há poder das trevas que possa ser maior que o poder de Deus. Mas aí alguém pode estar se perguntando assim, pastor, mas o senhor disse que o título da mensagem era lá baseado no versículo 13, e a gente já está caminhando para o fim, o senhor ainda não comentou. Vou chegar nele agora, eu deixei ele para o fim mesmo. Porque o verso, a partir do verso 11, há uma descrição de Jesus que a gente não pode perder de vista. Olha comigo, acompanhe comigo. Eu estou no capítulo 19, versículo 11 em diante, diz assim: Vi os céus abertos em diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Você se lembra qual é essa descrição? Essa descrição aparece lá desde o início do Apocalipse, quando ele vai dizer que Jesus é a testemunha fiel, Jesus é aquele que é fiel e verdadeiro. Você se lembra disso, meu irmão, minha irmã? Jesus vai aparecer o tempo todo assim. Ele é o primeiro e o último. Ele é fiel e verdadeiro. Nas cartas das igrejas, esse título vai aparecer também. Aquele que é fiel e verdadeiro. Jesus, a testemunha fiel. Isso vai aparecer o tempo todo. Isso vai aparecer o tempo todo. Eu me esqueci agora o versículo, mas isso aparece o tempo todo no livro de Apocalipse. Jesus é chamado de fiel e verdadeiro. E aí o texto diz, continua: Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só Ele conhece e ninguém mais. O que é isso? Olhos como chama de fogo. O que é isso, pastor? Significa que aquilo que Ele olha, Ele purifica. A chama de fogo na antiguidade tinha esse símbolo da purificação, porque o metal era purificado no fogo, até hoje, né? O ouro, ele é purificado, ele é refinado no fogo. Óleos como chama de fogo não são óleos que vão consumir, simplesmente, né? O que é que o fogo consome? Aquilo que é impuro. O ouro, quando é refinado no fogo, o fogo consome a impureza, para que o ouro seja refinado. Jesus, com olhos como chama de fogo, é aquele que está queimando as impurezas. E isso é um anúncio daquilo que vai acontecer. Por quê? Se ele tem olhos como chama de fogo, ele vai queimar as impurezas da terra, ele vai queimar a maldade. Olhos como chama de fogo. E ele diz em sua cabeça muitas coroas. O que é isso? É para sinalizar que ele é rei dos reis. Ele tem mais coroas, os reis tinham uma, ele tem muitas, porque ele é rei sobre os reis. E diz assim, e um nome que só ele conhece, ninguém mais, ou seja, um nome que está acima de todo nome. E aí o verso 13 diz, ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é o quê? Palavra de Deus. E é isso aqui que vai dar sentido, não só ao capítulo 19, mas todo o livro de Apocalipse e toda a Bíblia. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. E
se os cristãos entenderem isso, eles vão entender quase tudo na Bíblia e na vida. Por quê? Porque quando nós entendemos que Jesus é a palavra, a gente entende que a palavra de Deus não é simplesmente um texto. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne. Por isso, nunca se pode lidar com a palavra de Deus ou em nome de Deus sendo frio, com a letra morta, com regras frias. Porque a palavra se fez gente. Gente. A Bíblia, ela só é palavra de Deus nesse processo de encarnação. De ser sensível à humanidade do outro. Toda vez que a Bíblia for usada como uma letra fria, morta, com regras duras, que não reconhecem a humanidade do outro, somente para jogar fardos, ou condenar, ou ferir, ela deixou de ser palavra de Deus. Porque ela se afastou de Jesus. Palavra de Deus é Jesus. Jesus. Jesus é a palavra. E Jesus é a chave para a gente entender a Bíblia. Não é a Bíblia. O pessoal pensa que é o contrário. Não é a Bíblia que nos ajuda a entender Jesus. A Bíblia nos conduz a Jesus também. Mas há um caminho contrário que ele é o principal. É Jesus que nos ajuda a entender a Bíblia. Pastor, que loucura é essa? Não é loucura não. É o que o texto está dizendo. Jesus é a palavra e a Bíblia diz isso o tempo todo. Você se lembra no Evangelho de Lucas? Vá rapidamente comigo. Lucas capítulo 24. Quando Jesus ressuscita, e ele vai aparecer aos seus discípulos, a partir do versículo 36, você pode anotar, porque depois você lê com calma, eu não vou ler tudo. Jesus vai aparecer para os discípulos e eles ainda vão continuar lá, meio atônitos, assustados. O verso 37 diz que eles estão assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma. Aí o verso 45 diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Quem abriu o entendimento dos discípulos? Jesus. Jesus. Jesus é que abre o entendimento para que a gente possa compreender as Escrituras. E isso é um exercício que vai ser constante na vida da igreja. Jesus deseja constantemente abrir o nosso entendimento para que a gente saiba como lidar com a Bíblia e com as pessoas. Jesus, quando nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele estava nos dizendo que Ele é um caminho onde a verdade e a vida precisam andar juntas. Não dá para dizer que a gente tem mais verdade e essa verdade fere a vida. Verdade e vida precisam andar juntas, em equilíbrio. Esse é o caminho de lidar com a palavra. Se os cristãos tivessem entendido isso desde sempre, a gente não teria vivido tantas mazelas que a gente viveu na história da humanidade. Foi usando a Bíblia que cristãos saquearam o continente africano, fomentando, o seu racismo, saquearam e dizimaram o continente africano. Até hoje esse continente tenta se levantar, e estamos falando de um continente, não é só de um país. Em um país já seria muita coisa. Um continente inteiro tenta se levantar até hoje. Porque em nome de Deus, homens pregaram que as pessoas negras eram amaldiçoadas.
distorceram a Bíblia de uma forma assustadora, e em nome disso disseram: pessoas negras são amaldiçoadas, então a gente pode fazer o que quiser com eles. Eles são amaldiçoados mesmo, eles têm que ser escravizados mesmo. Essa mentalidade foi uma mentalidade cristã. Mas embora seja cristã porque vem do cristianismo, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Quantas e quantas mazelas, atrocidades, preconceitos, dificuldades de avançar em alguns temas, porque os cristãos não entenderam que a forma de lidar com a Bíblia é compreendendo, acima de tudo, que Jesus é a palavra de Deus. Você se lembra do texto de Hebreus? Vá comigo rapidamente. Hebreus. Hebreus capítulo 1. Os versículos de 1 a 3. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Você entendeu isso? Jesus falou, Deus falou no passado, mas nos últimos dias Ele fala por meio de quem? Por meio do Filho. E aí ele vai continuar no verso 3 dizendo: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que é isso, pastor? O que significa isso? A gente conhece a Deus conhecendo o Filho. O Filho resplandece a glória de Deus, o Filho é a expressão exata de Deus. Ou seja, qualquer imagem de Deus que não estiver compatível com a imagem de Jesus, não é a imagem correta de Deus. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento Deus era malvado, não sei o quê. Compreenderam equivocadamente a imagem de Deus. Deus mandou Davi matar. Compreendeu equivocadamente a imagem de Deus. A imagem de Deus, aí ele diz, a expressão exata do seu ser. Se ele usa a expressão exata, é porque em algum momento houve outra expressão que não foi exata. Alguém ouviu a mensagem distorcida. A mensagem lá do rádio chegou com um ruídozinho, com aquele ruídozinho lá, não ouviu direito. Que ele está dizendo que só Jesus é a expressão exata. Exata, ou seja, antes de Jesus, teve muita coisa que não foi exata. Teve muita coisa que não foi exata. Aí o que é que aparece em Jesus? Dá para olhar para Jesus e ver assim, Jesus mandando algum exército sair matando 1 milhão de pessoas. Jesus olha para as pessoas e diz assim: amem os seus inimigos. Qual a imagem correta de Deus? A imagem do Deus malvadão do Antigo Testamento, que manda Davi matar até mulheres e crianças? Como está escrito em um determinado momento, em que Davi invade um povo e Deus diz assim, mate até mulheres e crianças. É essa a imagem? Não. Ali era a maldade de Davi, que ele pensou que era Deus. Não era Deus. Era a maldade do coração. Onde está a imagem de Deus? Em Jesus. E o que Jesus disse? Amem os seus inimigos. Um Deus que manda amar os inimigos é o mesmo Deus que manda passar espada em todo mundo? Não. Não. Simples assim. Pedro, quando arrancou a orelha do soldado que ia prender Jesus, o soldado ia prender Jesus, Pedro arrancou a orelha. Jesus foi lá e reclamou com quem? Com o soldado? Não. Jesus reclamou com Pedro e curou a orelha do soldado. Curou. Nem deixou lá o soldado sem orelha para dizer assim, não, você vai me prender, pelo menos sem orelha você fica. Não. Ele poderia deixar na conta de Pedro, como que dissesse assim, Pedro arrancou, não fui eu, foi Pedro. Fica aí sem a orelha, pelo menos você vai se lembrar que você me fez mal. Não. Jesus foi lá e mostrou que ele perdoou o soldado ao ponto de curar a orelha do soldado. Jesus curou. Essa imagem de Deus dá para sustentar? Não. Um Deus que mandava apedrejar uma mulher,
caso ela estivesse menstruada, é isso que diz a lei de Levítico. Se a mulher tivesse menstruada e deitasse do lado do marido, quer dizer, aí observe, se no meio da noite a menstruação viesse, ela não estava preparada, e o marido acordasse antes que ela e visse o colchão melado de sangue, ele poderia levar ela à praça e apedrejá-la. É esse o Deus revelado em Jesus? Está vendo que não bate? Não bate. E o que é isso? A igreja precisa ter coragem de dizer, a igreja tem que dar nome aos bois. O que é isso? O texto de Hebreus disse, só Jesus é a imagem exata. O que é que Hebreus está dizendo? Hebreus está botando o nome na ferida. Imagens inexatas, imprecisas, confusas, distorcidas de Deus. E o Antigo Testamento está cheio. Tinha gente tentando encontrar Deus ali? Tinha. E existem encontros belíssimos com Deus. Mas também tinha muita confusão. Aí Deus disse, espera aí, eu vou descer na terra e vou mostrar para vocês quem sou eu. A gente conhece a Deus conhecendo Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Essa é a imagem. Essa é a imagem de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Esse é o nome dele, palavra de Deus. É por isso que o Evangelho de João diz que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Jesus é a palavra. Jesus. E nós só conseguiremos lidar com a palavra, lidar com a Bíblia, se olharmos e atentarmos primeiro para Jesus. Para Jesus. Toda vez que você se deparar com alguma situação em que a sua intuição te disser que você deve condenar a pessoa e usar um texto bíblico para condená-la, pare um pouco, ore e reflita. O que Jesus faria? Se na meditação do seu coração você entender que Jesus não condenaria, não condene. Jesus é a palavra. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós, sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Estamos perto de acabar o livro. Venha no domingo, você, meu irmão, minha irmã. Já estamos caminhando aí, daqui a pouquinho a gente conclui. Tá bom? O livro de Apocalipse, vem aí, ainda dá tempo, vem participar dessa reta final, caso você esteja aí na sua casa, um pouco desanimado, vem, deixa Deus te encorajar, vem cá na igreja e vamos juntos, encerrar juntos esse estudo aí do livro de Apocalipse, tá bom? Já estamos aí na reta final. Ao passo que o ano vai encerrando, a gente também já está encerrando aí o livro de Apocalipse. E eu quero contar, meu irmão, minha irmã, com a sua presença. Deus em Cristo nos abençoe.